Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje estudar essa parte aí, gente. Cultivo e conservação do solo. Será que vocês estão curiosos em saber como é que se cultiva? E quando cultivando, como é que pode conservar esse solo? Então, na nossa aula de hoje, o grande note é a questão aí de ver o cultivo, como é que se cultiva, técnicas de cultivo, e também técnica de conservação do solo, porque quem cultiva quer permanecer cultivando, quer retirar da terra o seu sustento, não só a sua alimentação, mas também a questão aí de vender, de trazer aí a sua, né, a questão aí de renda para poder se manter. Mas antes disso, temos alguns avisos. Vamos lá. Aqui eu gostaria de dizer a vocês que, além de ver, né, essa aula na TV, vocês também podem baixar o aplicativo. E para o aplicativo, vocês têm aí 2 QR Codes, e esses QR Codes já estão aí, que eu acredito que Billy já chegou para colocar os QR Codes aí para mim. E aí a questão, gente, é tanto a questão do QR Code para Android como para iOS, e vocês vão poder apontar o celular de vocês, né? Baixar esse aplicativo e participar da nossa aula ao vivo, pessoal. Já pensou? Vocês poderem dizer o nome da escola de vocês, eu poder aqui agradecer a participação de vocês, o incentivo que os professores, coordenadores e gestores estão dando para que vocês participem da nossa aula ao vivo, respondendo questionamento, fazendo perguntas. É bem interessante, pessoal. Mas, para quem não baixou ainda o aplicativo, pode também, além de ver na TV, rever a nossa aula no YouTube. Não esqueçam que lá no YouTube vocês têm, né, o chat. E lá vocês podem fazer perguntas, responder também, no momento da aula, os questionamentos que nós estamos fazendo aqui. E, além de tudo, pessoal, se estão gostando, dá um likezinho lá na nossa aula. Incentiva a gente a continuar a fazer esse trabalho. Né? E para que a nossa aula ela seja bem mais interativa e possa atingir o maior número de alunos e de pessoas que estão aí, né, ligadinho nas nossas aulas, nós temos aqui, olha, a questão de Libras, onde a gente tem hoje Clisma fazendo aí todo esse movimento, né, para levar para vocês a nossa aula de ciência. Então, para Clisma, muito obrigada pelo esforço que você está fazendo para que os nossos alunos consigam, né, perceber, entender e até mesmo participar da nossa aula. E agora a gente vai para um outro aviso. É a questão do mês de agosto, gente. Vocês sabiam que o mês de agosto também está recheado de momentos de conscientização? Nós temos a questão aí do aleitamento materno, a saúde do homem, que vem aí contemplar, né, no período aí do Dia dos Pais, a questão de prevenção e combate à violência contra a mulher. Nós vamos falar aqui, e a prevenção das deficiências. Então, aqui nós estamos bem recheados, mas hoje o nosso olhar está voltado para a questão aí, olha, a importância e o incentivo da amamentação, que do 1º a 7 de agosto, a gente está aí nessa campanha, é uma semana mundial de amamentação. E para a gente lembrar, está sendo representado pela cor, o lacinho dourado. Por que dourado, professora? Porque a gente está falando da preciosidade, né? Do valor aí da amamentação, do leite materno. Então, a gente está voltando aí os nossos olhares e incentivando. Nós, né, tanto eu como a professora Cláudia, que somos mães, nós achamos aí, olha, essa campanha maravilhosa. Vivemos essa parte, fizemos a nossa tarefa, não é, professora Cláudia? E aí a gente sabe da importância da amamentação, que vai desde a questão de nutrir, né, o nosso filho, o filho de vocês que estão nos assistindo, os irmãozinhos e parentes de vocês também que estão nos assistindo, até também a questão emocional. Eu vou chamar a professora Cláudia para dar as boas-vindas a vocês, né, e falar um pouquinho dessa grande experiência que nós já tivemos, né, Cláudia, em relação à amamentação. É isso aí, professora. Então, tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem atentos à nossa aula de hoje. Então, a questão da amamentação ela é muito importante. É o nosso primeiro contato com o nosso filho, né, professora? Aquele olho no olho. Então, essa amamentação ela é muito importante. É aquele leitinho que já vem pronto, vai defender os nossos filhos de uma série de doenças, de alergias, né? E vai estar ali
alimentando e ajudando, sem risco de bactéria, de certas coisas, vai o colostro, que é muito importante também. Então, pessoal, vamos divulgar essa questão de amamentação, que é muito importante. Nós que somos mães, nós amamentamos nossos filhos e, através dessa amamentação, nós vemos como é importante e como é o desenvolvimento dos nossos filhos. Pois é, não é? Então, temos aí filhos saudáveis graças a esse período, que muitas vezes algumas mães acham que deve complementar com algum outro tipo de alimento. Mãe, até 6 meses de vida, a alimentação é o leite materno, né? Tem água suficiente, tem todos os nutrientes e tem todo o carinho, aquele carinho da gente ficar juntinho. Já que eles passaram 9 meses com a gente, não vamos deixar ele distante, não. Vamos deixar ele pertinho na questão da amamentação. Mas vamos para a nossa aula de solo, onde a gente está aqui revendo alguns pontos bem importantes. E aí, a questão do solo eu apresentei isso aí na aula passada, né? O solo é a base da biodiversidade. É como se, é partindo do solo, como eu já apresentei a vocês, que vai se desenvolver um novo ecossistema. A atividade econômica, a questão da agricultura, da pecuária, do extrativismo, sendo desenvolvido aí no solo. Só que na aula passada ficou esse questionamento. O solo é recurso natural renovável? E a gente vai ver aí, olha, que a gente vai começar a entrar em uma discussão no que é renovável, né? Então, a gente retira do solo, a gente vai ter que devolver para o solo através da adubação, através de adição de água, de arar, temas que nós vamos discutir hoje, que vai cair bem para responder esse questionamento. E, por fim, o solo é nosso. E se ele é nosso, nós temos a missão de cuidar. Então, a gente tem o hábito de dizer que aquilo que é da gente, a gente cuida com mais carinho. Devemos cuidar de tudo com muito carinho. Mas aí eu estou dizendo aí a vocês que o solo é nosso. Então, vamos ter bastante cuidado. O que a gente está jogando aí no solo? Não é? Principalmente, chamando a atenção aqui dos plásticos. Hoje eu quero levantar essa bandeira contra o plástico. Então, vamos ver o que a gente vai fazer para reaproveitar esse plástico. Só descartar quando ele não tiver mais função. E ter esse cuidado em relação ao descarte correto. Que ele chegue, não é, na questão aí da coleta de lixo, para que tenha um destino, vamos dizer assim, planejado. E não esteja aí nos ambientes aquáticos, principalmente. Então, vamos lá. Aqui também, revendo, eu estou trazendo para a gente alguns questionamentos que ainda esta semana a gente vai discutir. Terra e solo são a mesma coisa? Então, essa atividade ficou aí, essas situações, problemas, ficaram para que vocês discutissem. Então, quando a gente fala da questão de terra com a letra maiúscula, a gente já se refere ao planeta Terra, não é? E quando não, a gente está falando aí de solo, que alguns, não é? Vamos dizer assim, se a gente começa a pesquisar, algumas definições dizem que solo e terra é a mesma coisa, é a primeira camada, é a camada superficial. Então, aí na questão de terra. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente está dizendo que terra é só aquela questão da areia, não tem nutriente, a gente está descartando aí a capacidade desse nome em relação ao plantio. E já solo, algumas vezes a gente se refere para algo que já é mais nutritivo. Intemperismo nós vimos na aula passada, estou revendo aqui com vocês, que esse intemperismo ele pode se dar a partir dos fenômenos meteorológicos, como a questão de chuvas, não é? Como a questão de seca, mas também o intemperismo pela ação humana, né? O pisotear, né? O colocar máquinas, o passar com um carro ou com algo pesado que vai compactar esse solo. O que determina os tipos de solo? Nós vimos que o que determina são os componentes que estão presentes nesse solo. A ausência de água, a presença de água, a presença de ar, a ausência de ar. Então, existem outros, a coloração, né? A gente vai ver aí uma série de coisas que determinam, até a temperatura. E o que é permeabilidade, nós vimos na aula passada, através de um rápido experimento, onde nós vimos que a passagem dessa água, a gente vai também tem como classificar esse solo, permeável ou impermeável, e até mesmo semipermeável. Lembrando que o solo, né, umífero, aquele que é próprio para o plantio, ele tem a capacidade de se encharcar, né? Ele não deixa a água passar, mas também não forma, vamos dizer assim, poças d'água. Ele funciona como uma verdadeira esponja, enchendo aí de água e deixando essa água para, vamos dizer assim, as raízes poderem absorver através de um processo. Então, essas seriam as nossas situações problemas. Agora, revendo, né, a composição do solo. Vejam que interessante.
a matéria orgânica, né, que são restos de animais e vegetais que estão nesse solo, que estão em decomposição e vai tornar esse solo um solo umífero. A ausência de água, né? A gente vai ver que esse solo vai ficar duro, seco, às vezes até impossível a questão aí do cultivo. O ar também, né? A falta de ar deixar esse solo arado, ou seja, esse solo cheio de ar, fofinho, para que a raiz não tenha dificuldade de se desenvolver, principalmente nos primeiros momentos aí do desenvolvimento dessa planta. E a presença de minerais. Esses minerais aí como substâncias que vão ajudar na nutrição desse vegetal. E que aí são os mais diversos possíveis. E que, de acordo com a rocha matriz, esses minerais vão ser liberados nesse solo através de fragmentação. Então, essa seria a composição do solo. Mas o que nós vamos estudar hoje é o cultivo e conservação do solo. Nós vamos ter uma série de aulas para falar desse tema. Mas vamos ver o que eu trouxe para vocês hoje. Veja, em relação a cultivo e manejo e fertilidade. Então, a gente está falando de uma terra produtiva, uma terra que dela é tirado o nosso alimento, né? Muitas vezes a gente diz assim, todo o alimento vem, às vezes diretamente ou indiretamente. Na medida que eu estou me alimentando de um animal herbívoro, como o boi, né? O que é que vai acontecer? Esse vegetal primeiro esteve presente ali no corpo, né, alimentando aquele herbívoro. E depois esse herbívoro nutrido, ele vai me ajudar também a me nutrir. Por isso que a gente diz que o solo tem essa capacidade. E aí a gente vai falar um pouquinho da agricultura. A questão aí da agricultura. Vejam que informação maravilhosa. A agricultura é uma das mais antigas atividades econômicas realizada pelo ser humano. Então, acreditam os estudiosos pelos relatos, né? Até mesmo descrições rupestres, a gente vai ver que o homem começa a cultivar. À medida que ele deixa de ser nômade, ele começa a ver que ele pode retirar da terra e ele pode retirar o alimento. Às vezes, a colheita é total e, às vezes, essa planta tem a capacidade de novo brotamento, de novos frutos, né? E assim sendo retirado. Então, o homem começa a perceber aí a importância desse solo no que diz respeito à alimentação. Enquanto ele era nômade, ele nem percebia isso, porque ele estava em busca de ambientes onde era favorável à alimentação. Continuando, nós temos a utilização do solo pelo ser humano. E a gente está vendo aí a questão da agricultura. Quando a gente começa a perceber que essa agricultura, né, seria um trabalho aí bem inicial na vida desse homem, né, desse homem que agora deixou de ser nômade e que começa a, vamos dizer, marcar o seu espaço, até um espaço físico. Mas não só a agricultura, como também a questão aí da pecuária. E aí eu trago a questão do extrativismo, no que diz respeito a animal, vegetal e mineral, onde o homem tira muita coisa, né, para a sua sobrevivência desse solo. Então, não só no cultivo aí do extrativismo, como, do animal, cuidando aí desse animal, para alimentação, para trabalho também ser realizado. O que é que eu tenho em relação aí aos minerais? Minerais importantes aí, não só na questão, né, de retirar para a construção, né, das moradias, mas também como os artefatos. A questão aí das ornamentações, tanto de casa, como os adornos também para o corpo. Né? A questão aí de joias, as primeiras joias, as primeiras mulheres que começaram a colocar adornos de pedras, desses minerais que estavam sendo retirados do solo, ainda sem a questão aí da industrialização. E aí a gente vê um grande questionamento que a gente vai precisar de refletir e ao final dessa aula a gente tem que ter uma boa resposta. Podemos começar com a hipótese, né? A gente vai pensando, eu imagino que essa resposta vai cair bem. E no decorrer da aula, à medida que vocês vão ouvindo e vendo algumas ilustrações, acredito que vocês vão reelaborar essa hipótese fazendo uma boa resposta. De que forma a conservação do solo pode aumentar a produção de alimentos? Então, a gente precisa de alimento. Há uma superpopulação no nosso planeta. E esse alimento é retirado do solo. O que a gente pode fazer para que aumente essa produção? O que a gente pode fazer em relação ao solo? E aí eu estou falando uma forma de conservação. Então, a gente tem que conservar os nutrientes para ter uma superprodução de alimento. Então, vão elaborando aí as hipóteses e, no final,
a gente rever essa questão e vamos ver o que é que vocês conseguiram responder. Por isso, gente, a grande importância de estar presente aqui na nossa aula ao vivo, para que vocês coloquem aí no chat e a gente possa ler aqui para todos os colegas de vocês que estão assistindo, né? Para os professores também que estão nos assistindo, dizer que legal, meu aluno deu uma boa resposta no momento da aula ao vivo. Então, aí, vamos ver agora a questão do cultivo direto. Veja, o cultivo direto, ele é realizado diretamente sobre o solo, aproveitando os restos orgânicos da colheita anterior. Então, a gente vai ver aí que agora a gente tem algo que vai ser plantado, né, desde o início, desde a semente, lá no solo. Vamos ver cada uma das etapas. Então, a primeira etapa que a gente vai ver é a rotação de culturas. Então, aí na rotação de cultura, veja que interessante, ocorre uma alternância entre os tipos de produtos a serem cultivados ao longo do ano. Isso é bem interessante aqui na nossa região. E aí eu trago um exemplo para vocês, a questão aí do milho e do feijão. Quem já acompanhou uma plantação, alguém, né, indo plantar lá no início de março, né, a questão aí do feijão e do milho, deve ter percebido que as culturas muitas vezes são colocadas ao mesmo tempo. Mas vejam que a colheita vai em tempo diferente. Então, aqui na questão de rotação de cultura, que eu estou trazendo o exemplo da nossa região, mesmo eles sendo plantados no mesmo tempo, eles vão buscar no solo nutrientes diferentes. O nutriente que a questão aí do milho, né? Do milharal aí vai precisar, é diferente aí da questão aí do feijoeiro. Então, a gente tem que parar para pensar que a rotação de cultura, nesse caso, está acontecendo. Mas o mais comum, a rotação fez uma colheita, vai plantar outra coisa. É como se vai dar tempo para que o solo recupere aquele nutriente da cultura anterior. Então, se, no caso do feijoeiro, ele pegou uma grande quantidade de potássio, então é preciso que, para plantar feijão de novo, seja reposto nesse solo. Então, a rotação de cultura é como se eu vou mudando os tipos de cultura, eu vou plantar batata, depois eu vou colher, plantar a macaxeira, no caso, não é? A mandioca. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dar um tempo para que o solo reponha, que o solo tenha a capacidade de descansar um pouquinho e repor o nutriente que foi retirado. Então, essa é a rotação de cultura. Agora, a gente vai falar de curvas de nível. Veja que interessante. Para curvas de nível, só a gente ver a imagem, já dá para a gente arriscar. Né? É a questão aí de terrenos elevados. Como diz, em solos de grandes desníveis, são realizadas elevações que acompanham a curvatura do solo. Então, esse aí é bem interessante. Por quê? Porque essas curvas de nível vão acontecendo para quê, professora? Porque no período de chuvas, olha o que vai acontecer. Se não tivesse esses desníveis aí em relação à cultura, a chuva ia arrastar todos os nutrientes, até se as plantas estivessem, ou as sementes estivessem aí, a chuva poderia arrastar, dependendo do nível de chuva, né? A quantidade de água caindo nesse solo. E lá embaixo é que ia ter aí essa concentração de nutrientes. Então, essa curva de nível também vai ajudar, não só a sustentar essa água, quando ela vem em pequena proporção, e também é uma forma de aproveitar ao máximo a questão do terreno. Aí, em relação a afloramento, né? Afolhamento é bem interessante nesse afolhamento. Olha o que está acontecendo no afolhamento. É um método de plantio que divide o terreno agricultável em duas partes cultivadas e uma de descanso. Diferente lá da questão da rotação de cultura. Eu vou apontar aqui, né? Pedir aqui a Devime para botar aí para a gente apontar na imagem. Vejam, então nessa parte, ele diz que duas partes cultiváveis e uma parte que não está sendo cultivada. Então aqui vai deixar uma graminha, vai deixar, né, na linguagem popular, ele diz, um capim ali à vontade. E aqui é o que eu estou cultivando. Então é como se tivesse esse terreno, está representado aí em círculo, mas o formato do terreno é quem vai dizer como vai ser dividido. Esse aqui está até dividido por algumas árvores frutíferas, e aí ele consegue, através desse tipo de espaçamento, ter um resultado melhor. Mas vamos continuar. Aqui uma outra representação, não é? Que não vai estar mais na questão do centro-oeste, quando a gente vai ver aí a questão da soja. É muito comum a gente ver esse tipo de representação de cultura. O que é que eu tenho mais? Terraceamento. Diferente da curva de nível, a gente vai ver aí um terreno bem, né,
a questão aí vai ser bem mais diferente em relação à curva de nível. Não é tão, vamos dizer assim, não é tão raso. Isso vai apresentar como se fosse degraus altos, né? A questão do terraceamento. Então, a produção, ordenando a plantação em linhas que seguem as diferentes altitudes do solo. Então, aí é um solo em declive, mas que apresenta irregularidades em vários pontos. Continuando, nós temos outra representação do terraceamento, mostrando aí também em outro local. E aí a gente vai falar, pessoal, vejam, que essas técnicas que nós vimos, né, elas existem para atender ao objetivo dos agricultores. Como assim, professora? Então, os agricultores, eles têm seus objetivos. E aí eu estou trazendo 2 objetivos bem claros. Ora, eles priorizam a produtividade. Então, tem agricultor que só quer saber da produtividade, ele só quer saber de ganhar. Ele quer que esse solo produza cada vez mais. E existem outros que priorizam a conservação do solo. Então, eles querem retirar do solo a sua sobrevivência, a questão aí de recursos, né, para ele poder sobreviver com sua família, mas eles sabem que, para isso, eles precisam conservar, que eles não podem, vamos dizer assim, explorar esse solo de forma a ele enfraquecer, porque aí ele vai ter mais gasto e vai ter uma queda de produção. Então, é bem interessante a gente parar para pensar que os agricultores, eles têm objetivos claros. E nesses objetivos, é importante que veja a questão do compromisso que ele tem com o solo. Acredito que muitos que entram, né, não tinham essa prática antes, e agora adentraram em questão aí, compraram um pedacinho de terra e começam a cultivar, eles conseguem, muitas vezes, não entender, né, já quer chegar para ganhar sem se preocupar com a questão do solo. E aí, às vezes, é preciso uma orientação, é preciso que chegue lá um agrônomo que dê algumas dicas, que receba esse agrônomo, né, para que oriente, que você não sabe tudo, a gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo em relação aí a essas informações. Então, o que é que eu tenho em relação a isso? É saber que os nossos objetivos, né, não só dos agricultores, tem que ser bem claro. Eu tenho que pensar no meu momento agora, na minha produção agora, no que eu vou lucrar agora, mas eu não posso esquecer que eu quero que isso seja algo permanente, que eu quero manter, né, essa produção. Então, para isso, eu tenho que ter cuidados especiais. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir, porque eu vou voltar com uma atividade. Eu preciso explicar bem essa atividade. Bem, pessoal, nessa questão aí que a professora falou, é muito importante que a gente tenha realmente um agrônomo, um técnico agrícola, para que ele possa realmente fazer uma análise do solo, ver o que realmente o solo está precisando, para que possamos repor também e conservar nosso solo, tá certo? Não só ver a produtividade, mas a gente só vai produzir se o solo tiver em boa conservação. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Como eu disse a vocês, né, eu pedi para a professora Cláudia se despedir antes, porque eu tenho aí uma atividade. Mas antes da atividade, será que aqueles questionamentos lá do início, vocês conseguiram responder? Eram para vocês terem elaborado bem, né, a questão lá. E aí, como é que a gente faz para conservar esse solo? O que é que eu tenho, né, em mãos? O que é que eu tenho como atividade para conservar esse solo? Nós vimos aqui algumas dicas. Essas dicas eram de não sobrecarregar o solo, que ele tivesse condições de repor, sozinho, né? A natureza aí sendo capaz de repor. E um dos questionamentos lá da nossa situação problema era se esse solo era renovável. Então, a gente vai ver que, se depender dos fenômenos meteorológicos, muitas vezes isso aí vai se renovar. Mas, às vezes, esse solo fica desgastado. E aí ele não é renovável, o homem precisa adicionar. Para o homem poder adicionar, eu já estou trazendo para vocês aqui um spoiler da próxima aula e vou dar para vocês como dica de curiosidade. Será que vocês vão ficar curiosos ao ponto de buscar informações sobre a próxima aula? Na próxima aula a gente vai falar de técnicas de conservação do solo. Vejam quais foram as técnicas que eu selecionei. Arejamento. Então, quem quiser agora, dá aí, não é, um printzinho na tela e vai em busca dessas informações. A outra, irrigação. O que é irrigar? Por que irrigar? Quando irrigar e como irrigar? A questão da adubação. Quais são os tipos de adubo? Será que qualquer adubo vai ser bem-vindo em relação aí, no que diz respeito a esse tipo de cultura? A agricultura biológica. A agricultura biológica também é chamada de agricultura orgânica. O que é?
Será que a gente pode cultivar em grande escala sem a presença de agrotóxico? Como é que a gente pode fazer isso? E, por fim, o reflorestamento. Qual a importância do reflorestamento para um solo, né? Para conservar o solo? Então, eu estou trazendo para vocês o momento para refazer, né, aquela hipótese do questionamento inicial, onde eu estava pedindo a vocês que respondessem o que é que a gente pode fazer para conservar os nutrientes do solo. Então, diante do que a gente falou, acredito que muitos de vocês estão refazendo, né? Será que foram capazes de ver, a partir de cada uma dessas etapas, da rotação de cultura, né? Da questão aí da curvas de nível, do terraceamento, do afolhamento, será que vocês são capazes de refazer a questão? Aquela hipótese agora está uma resposta mais fundamentada e estou deixando aqui já um spoilerzinho da nossa próxima aula, onde a gente vai falar dessas técnicas, algumas que a gente achar bem simples, mas a gente vai ver formas diferentes de serem, vamos dizer, aplicadas. Quando é de pequena escala, quando é de grande escala, quando é na nossa casa, lá no nosso quintal, ou no jardim, até mesmo num vasinho de planta dentro de casa, a gente vai poder fazer tudo isso, viu, gente? Desde o arejamento até a questão da agricultura biológica. E aí, eu aguardo vocês na próxima aula. A nossa aula está chegando ao fim. É importante rever o material de vocês. E se tiver curiosidade, volta para assistir essa aula lá no YouTube. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula.